Pessoal, vamos lá agora tratar questões de materiais e logística. Eu sou o professor Rafael e quero te levar rumo à excelência na banca IBFC. Bora lá então. A gente tem então em torno de 15 questões também, coincidentemente, né, deu tudo mais ou menos parecido. E a gente está no nosso último bloco. A gente já viu administração geral, gestão de pessoas, gestão da qualidade de processos, gestão de projetos e agora gestão de materiais e logística. Quem não tem acesso à lista ainda, baixa lá através do QR Code, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E tem bastante material gratuito ali no Linktree do site ali. Basta você entrar no QR Code e já vai abrir ali as redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, sugestão de conteúdo, pedido de recurso, conversar sobre concurso, enfim, me coloco à disposição ali nos meus contatos. Bora lá, pega a tua lista, vamos para a questão 115, tá quase no final. Sobre a administração de materiais, analise as afirmativas a seguir. Administrar materiais é uma atividade que tomou um grande impulso a partir do momento em que a logística se estendeu além das fronteiras da empresa, tendo como principal objetivo atender às necessidades e expectativas do cliente. Pessoal, a gente tem uma forte ligação entre a quarta era da qualidade, o Total Quality Management, qualidade total, que percebeu o seguinte: a qualidade não é só adstrita à minha organização, restrita à minha organização. Ela é também parte de um sistema complexo entre vários atores. Lembra? Lá o fornecedor de última camada vai fornecendo para os próximos da camada insumos que vai fornecer para mim, organização. Eu transformo esses insumos em produto acabado e vendo para um atacadista, que vai vender para um varejista, que vai vender para o cliente final. Todo mundo dessa cadeia tem que estar integrado. A gente tem uma cadeia de suprimentos aqui que tem que ser gerenciada de forma conjunta. Para quê? Para olhar o cliente final e entregar valor para ele. Então a gente tem que se dar as mãos mesmo, fazer uma parceria duradoura de longo prazo. E nesse cenário, logística ganhou muito mais força, muito mais enfoque, ok? Então, está certíssimo. 2. A administração de materiais tem uma grande interface com os outros setores da empresa: financeira, vendas, logística e informática. Perfeito. E eu vou dar o exemplo clássico para você lembrar. Financeiro, o gerente financeiro, departamento, vai querer pouco estoque. Por quê? Porque estoque é custo. Ele não vai querer que você compre a mais do que o necessário. Vendas vai querer estoque à vontade de produto acabado. Por quê? Porque não quer vender e não ter produto. Produção, o gerente de produção também quer estoque abarrotado. Por quê? Ele não quer começar o dia para a produção, fazer o planejamento da produção para aquela semana e não ter estoque. Perceba que o gerente de materiais, a administração de materiais, vai ter que estar nessa interface aí com todas as demais áreas. E 3. Uma administração de materiais, por mais que bem estruturada, não permite a obtenção de vantagens competitivas. Errado. Materiais traz vantagem competitiva no momento que toda aquela linha logística, aquela cadeia de suprimentos está alinhada para o cliente final. E para isso estar ocorrendo, a gente tem que ter uma administração extremamente eficiente, a administração de suprimentos aqui de materiais. Ok? Então a 3 está errada, 1 e 2 corretos. 116. A administração de materiais é uma área de gestão que visa assegurar que a organização disponha dos insumos necessários, nada além do necessário, ao processamento das suas atividades. Analisa as afirmativas a seguir e dê valor VOF, né, para a administração de materiais. São fatores fundamentais para uma boa gestão de recursos materiais. Primeiro, a qualidade do material importa? Sim. O prazo de entrega do fornecedor? Sim. O preço importa? Pessoal, cuidado. O preço importa, ok? O preço importa.
A gente já vai falar um pouquinho mais. Condições de pagamento importa? Condições de pagamento importa. Tá, eu tenho tudo V? Tenho. Tranquilo. Vamos falar um pouquinho mais de preço? Gente, administração de materiais, eu acabei de te falar, tá casado, tá uma união bem estável com a gestão da qualidade total. E lá na qualidade total, eu chamei bastante atenção para você. A gente não tenta, ao máximo, reduzir preços. A gente mantém ou reduz custos, e inclusive isso é um resultado, né? É uma consequência de uma boa gestão da qualidade. Para materiais, a gente, quando compra de um fornecedor, a gente não está precipuamente preocupado com o preço. A gente está principalmente preocupado com a qualidade. Mas a gente não pode comprar um preço acima daquilo que vai nos permitir sobreviver na organização. Então, preço é importante, mas menos importante que a qualidade. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente vai ter um fornecedor, a gente não vai tentar massacrar esse fornecedor fazendo leilão, fazendo um pregão para tentar diminuir o valor o preço, perdão, não valor, preço daquele insumo, daquela matéria-prima. Na verdade, a gente quer fazer um custo condizente. Por quê? Se o fornecedor não tiver o lucro, ele vai morrer. E se ele morrer, essa cadeia de suprimentos integrada morre. Eu não quero ter vários fornecedores e ficar fazendo pregão de preço. Eu quero ter um fornecedor que vai me dar as mãos, vai abrir a gestão dele com a minha, casar isso daqui para entregar a todo mundo valor para o cliente, todo mundo olhando para o cliente final. Lembra que cliente final é quem vai usar o produto. Né? Eu tenho fornecedor cliente a todo momento, mas né, sempre quem está à frente é o cliente, quem está atrás é o fornecedor. Mas eu tenho um final, o cliente finalístico, aquele que vai usar o produto. Percebeu? Fiz essa revisãozinha um pouquinho mais aprofundada para você entender. Preço é importante. O menor preço possível, aí não. Cuidado. Ou massacrar o fornecedor, se a questão for para esse lado, vai estar errado. Agora, diminuir o preço, negociar preço, condições de pagamento, negociação é importante, lógico. A gente também precisa sobreviver, não só o fornecedor, ok? Inclusive, outro ponto importante para a moderna gestão de materiais é a possibilidade e a preocupação de você investir no seu fornecedor. Se ele precisar de capital de giro, de treinamento, de uma máquina, você pode investir. Por quê? Porque isso vai ser benéfico para você depois. 117. Em uma boa administração de materiais permite a obtenção de vantagens competitivas direta. Opa, essa questão responde àquela anterior. Sobre elas, assinale a alternativa incorreta. Uma boa administração de materiais tem como vantagem reduzir custo? Sim. Fim do turnover de funcionários? Opa, materiais não é a solução de todos os problemas. Turnover, que é essa rotação de funcionários, funcionário sai, entra um novo, se desmotiva, sai, entra um novo, pode ser causado por vários motivos. O que a questão poderia falar, e essa é o teu gabarito, o que a questão poderia falar, a alternativa é, ajuda a reduzir o turnover de funcionários? Bom, indiretamente até poderia. Pensa que você é um almoxarife. Falta material. Alguém grita com você que faltou material. Aí chega material na sexta-feira, antes de um feriadão, 5 minutos antes de você ir embora. Você tem que ficar lá fazendo conferência quantitativa, qualitativa, regularizando para receber o material. Pô, se isso é mal feito, esculhambado, você vai sair. Então, indiretamente pode ajudar, sim, mas eliminar o turnover, não. Reduzir investimento em estoque? Sim, lembre, estoque parado é custo. Melhorias nas condições de compras mediante negociação com o fornecedor? Sim, se você tem uma gestão mais bem estruturada,
você tem processos de planejamento, de negociação mais eficazes. Então, errado ali só falar que é o fim do turnover. 118. Como o Brasil conta com um sistema federativo, a administração de material e patrimonial no setor público é feita por cada ente federado. No entanto, as normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades para administração pública direta, autárquica, fundacional, da União, estados, municípios, DF, são estabelecidas privativamente pela União, agora pela 14133, né? Assinale a alternativa correta que contém as funções que integram o processo de administração de material patrimonial. Gente, essa questão poderia tanto vir como licitação, mas eu achei bem interessante colocar aqui para gente. Você vai ver que todas as alternativas estão corretas, mas a mais completa que você vai ter que marcar. Por exemplo, ó, compras faz parte disso? Sim, e todas elas trazem. Contratação de serviço, sim? Sim. Lembra que aqui, serviço, para as normas gerais de licitação, é contratação, compra, aquisição, serviços. Armazenamento e administração de estoque? Sim. Distribuição desses materiais? Sim. Pensa que você tem um recurso patrimonial, um carro de uso do órgão. Você tem que distribuir esse carro. Depois, esse carro pode ir para manutenção, pode voltar para a rua, pode retornar ao pátio. Você pode ceder esse material. Eu estou falando agora, ó, pincelando, só uma pincelada, na administração patrimonial. Mesmo em, por exemplo, o SUS, centralizado para cada estado. O SUS é federal, mas vamos supor que tem um almoxarifado em cada estado. Depois ele não vai distribuir esse material para as prefeituras, por exemplo, né? É uma distribuição. E a administração patrimonial? Sim. Qual que está mais correta? Qual que está mais completa? É essa que você vai ter que marcar, entendeu? Então, as demais, elas até trouxeram todas corretas, mas sempre faltou uma outra coisinha. Perceba o seguinte, você vai fazer administração patrimonial e material, os recursos, os materiais perenes e materiais de consumo, você tem um ciclo bastante grande. Você tem a compra, o recebimento, o armazenamento, a distribuição, até o descarte, por exemplo, se for um material obsoleto, né, o descarte adequado. Você tem o planejamento, a aquisição de um bem patrimonial, o recebimento, a distribuição, a movimentação desse bem, até entre pessoas, você pode ceder, você pode permutar com outro ente federativo, por exemplo, a conservação, a manutenção, né? Aqui ele não desmembrou a administração patrimonial, mas ele poderia, inclusive, desmembrar, entende? E aí você vai ter que ver a questão mais correta. Vamos supor que fosse aqui negociação de dívidas. Opa, daí você sabe que não tem nada a ver com administração de materiais. Contratação de pessoas. Você sabe que não tem nada a ver. Pessoas efetivas, né? Concurso público, por exemplo. Você sabe que não tem nada a ver com administração patrimonial e material. Mas quando você tiver várias questões que todas estão fazendo sentido, busca a mais completa. 119. Em uma organização, há diferentes tipos de estoque, nomenclaturas de estoque. Tananã é onde são armazenados os produtos praticamente acabados, que estão em algum estágio intermediário de produção. Tá, ele quer o produto semi-acabado, ou em processamento, ou em processo, porque está na linha de produção, é intermediário, né? Assinale então o que preenche. Vamos lá, eu trouxe uma figurinha para a gente lembrar a classificação de material, né, quanto às etapas do processo produtivo. Matéria-prima é a matéria, é um insumo parado no almoxarifado. Materiais em processamento, semi-acabado e material acabado é tudo que está em processamento, em fases intermediárias. Já explico a diferença. E produto acabado é aquilo que já está disponível para venda. Ele já tem a embalagem, já tem o código de barra, já está prontinho para distribuir ou está até parado no centro de distribuição, lá no armazém.
E aí, de forma intermediária, a gente tem o material em processamento, que é aquele material, aquele insumo que ele está disforme ainda. Por exemplo, um parafuso simples, sei lá, eu faço um armário, né, um móvel. Eu tenho um parafusinho ali na bancada de trabalho. Ele é um material em processamento. Por quê? Ele nem sofreu nada, mas ele saiu do almoxarifado. Então, é o basicão quando está na linha de produção. Material semi-acabado, não tem uma definição clara, tá? Entre em processamento e semi-acabado. Mas o material semi-acabado, ele já começa a ter uma certa forma. O material acabado, aí sim eu tenho uma definição. É um material que, inclusive, eu posso estocá-lo em um almoxarifado específico só de materiais acabados. Por exemplo, se eu tenho uma fábrica de guarda-roupa, de um móvel, eu tenho um estoque só de gavetas prontas. A gaveta está prontinha, eu já tenho ela bem definida. Ele é um material já acabado, mas não é um produto acabado. Eu não vendo gavetas, eu vendo o armário completo. Ou, por exemplo, um carro. Eu posso montar todo o motorzinho bonitinho e deixar num estoque, num almoxarifado isolado. O motor é um material acabado, mas ele não é o carro todo. E depois eu junto todos os materiais acabados e tenho um produto acabado, aí sim eu vou vender. Certo? Fiz a revisãozinha aí, mas para você lembrar que o material praticamente acabado em estágio intermediário, ele é semi-acabado ali ou acabado, mas está em processo, ele está numa fase intermediária. Perceba que não precisa ter essa distinção entre os três, é intermediário. Agora, claríssima distinção: produto acabado está disponível para venda, matéria-prima está parada no. Oh, minha mão não está aparecendo. Produto acabado está disponível para venda e a matéria-prima está paradinha no estoque. O meio do caminho eu estou em processo. Depois eu tenho ali almoxarifado de manutenção. Olha, produtos de manutenção, EPIs, por exemplo, não sei, não teria uma definição clara. Mas só um ponto importante. Essa flechinha que eu trouxe aí para você são materiais produtivos. Estão diretamente ligados ao produto acabado. E eu tenho ainda materiais auxiliares, que são chamados de improdutivos. Material de manutenção, material de serviço de limpeza, materiais de escritório. Eles não são produtivos, não estão ligados no produto final, mas eles fazem parte ali do produto. Eles são necessários, né, para o produto, mas indiretamente. Depois eu tenho produto acabado, não pode ser porque está na ponta. Matéria-prima não pode ser porque está na outra ponta. E almoxarifado de reserva não tem. 120. A administração de materiais pode ser dividida em especialidades. Eu gosto bastante dessa questão, tá? Tananã é a especialidade que trata do gerenciamento dos materiais por meio de técnicas de previsão de consumo, de demanda, né? De prever a demanda, sistemas de controle de estoque, etc., com o objetivo primordial de adequar os níveis de estoque às necessidades dos usuários dos diversos materiais, a produção, né? E você vai fornecer material internamente. Com o menor custo possível, sem comprometer o nível de serviço esperado para atender às exigências dos usuários. Lembra, eu posso procurar o menor preço, o menor custo desse material, desde que não comprometa a qualidade e o nível de serviço. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Gente, quando eu falo de administração de materiais, pensa num grande macro processo. Olha de cima a tua organização. Eu tenho o caminhãozinho entrando, eu tenho as operações e eu tenho o caminhãozinho saindo. E a administração de materiais ou logística pode trabalhar nessas três áreas. Eu tenho uma interface entre elas. Eu tenho compras, gestão de ressuprimento, gestão de compras. Eu tenho gestão dos estoques da minha empresa, essa gestão de materiais estrito sensu. E eu tenho a parte de distribuição para o cliente, de produto acabado, que é o gerenciamento da minha distribuição física, dos meus centros de distribuições. Entende? Então ela colocou aqui, ó, gestão de compras, gestão de estoque, gestão de centro de distribuição, essas três grandes áreas. Gestão de logística e materiais é tudo isso daqui. Mas ele está perguntando qual é a especialidade. São três especialidades.
compras, estoque e distribuição. Quando ele fala de técnicas de previsão de consumo, sistemas de controlar o estoque, pensa, essa previsão de consumo não é a distribuição física para o meu cliente final, não é o quanto que eu vou comprar, e sim quanto que eu vou consumir ali, quanto que eu preciso, qual que é o meu nível de estoque, entendeu? Eu não estou prevendo a compra do material, negociando com o fornecedor, fazendo acompanhamento de pedido de fornecedor. Isso é compra. Stocks está preocupado com os níveis de estoque, com a organização do material, com o inventário. Saber quanto que a produção vai demandar no mês seguinte, na semana seguinte, na hora seguinte, para saber como que está esse meu nível de estoque. Tá na hora de pedir para compras comprar mais? Tá na hora de fazer um outro inventário porque eu acho que está dando errado aqui esse controle? É isso que está falando. Só para a gente relembrar, eu coloquei aqui, ó, a gente tem essa cadeia produtiva então. Fornecedor transporta matéria-prima para nossa organização, ó, o foco de estudo está aqui e depois eu distribuo o produto acabado para o cliente. É lógico que eu trouxe só essa cadeia imediata. Eu tenho uma cadeia expandida, uma cadeia global, que eu tenho vários fornecedores, eu tenho vários clientes. Uma cadeia bastante grande. Eu trouxe a cadeia imediata. Meu fornecedor e meu primeiro cliente. E aí eu faço essas três divisões, né? Compras, estoque e distribuição física. Perceba o seguinte, só trouxe a mais aqui porque estava no slide. A gente tem um fluxo de material vindo nessa direção. Fornecedor mandando material para o próximo da cadeia, que é o cliente. E o dinheiro, perdão, o fluxo financeiro, eu pago o cliente, pago o fornecedor. Então o financeiro vem contra a corrente, contra o fluxo. E o fluxo de informação? É a todo momento, em todas as direções. O cliente, a gente fornecedor, quer entender quanto que o cliente vai comprar. O cliente quer saber como que a gente pode produzir. E toda essa cadeia estar bem integrada, bem conectada, inclusive, principalmente por informação, vai permitir a essa cadeia de suprimentos, entregar mais valor para o cliente final. Tá vendo como isso é estratégico? Tá vendo como traz vantagem competitiva? Ok. 121. Os recursos materiais ou estoques, também chamados de fluxos reguladores de negócio, podem ser classificados em demanda dependente ou independente. Primeiro, o que é demanda dependente e independente? A dependente é assim, ó. Se eu sei quantos carros eu vou vender, eu sei quantos pneus eu preciso comprar. Por quê? Porque a cada carro eu tenho 5 pneus. Não são 4. Lembra do step, não sai sem o step. Ok? É uma demanda que depende da outra. Essa é a ideia. Como os estoques constituem parcela considerável dos ativos da empresa, sim, no balanço patrimonial ali a conta estoque ela é pesada, né? Eles recebem um tratamento contábil minucioso e, por este motivo, são classificados para efeitos contábeis em 5 grandes categorias. Pessoal, essa questão ela está na interface, no limite de gestão de materiais para entrar já as normas brasileira de contabilidade que tratam de estoque. Essas categorias, então, pensa, eu sou um contador, ou sei lá, né, um departamento contábil da organização, e eu vou montar os demonstrativos contábeis, que são, inclusive, exigidos por lei, exigidos pelos acionistas, tal. Pensa que você está lá na EBSER fazendo isso. A gente tem contas diferentes, categorias diferentes que comporão a conta estoques lá para fazer o balanço patrimonial. E é isso que a tua questão está querendo dizer. Ela contou ali outras historinhas e tal, mas é isso. Quando eu vou fazer essa categorização, eu não me importo com, por exemplo, se o material é produtivo ou improdutivo. Lembra? Está diretamente ligado ao produto ou é um material de manutenção? Não. Mas eu me importo com aquela sequência de montagem. Por quê?
Porque um produto acabado, ele tem mais valor agregado que a soma de materiais, de matérias-primas. Como assim, Rafael? Pensa comigo. Lá no almoxerifado, paradinho no almoxerifado, eu tenho matéria-prima. Eu tenho, por exemplo, parafuso, cola e madeira. Parafuso, cola e madeira, se eu for vender separadamente, tem um valor. Agora, quando eu consigo juntar isso daqui, orquestrar isso daqui e gerar um armário, esse armário, o valor que eu vou ter, financeiro mesmo, tá? O valor que eu tenho desse armário é superior que a simples soma dessas partes isoladamente. Eu tenho então um processo de agregação de valor. Todo processo tem que agregar um valor, entende? Agora, o que está antes nas etapas de processo tem menos valor. Como o balanço patrimonial tem que traduzir tudo em dinheiro, money, bufunfa, eu preciso então traduzir quanto de valor que está sendo agregado. Então, matéria-prima tem um tipo de valor, material em processamento, outro. Material acabado, ou produto acabado, melhor dizendo, outro ainda. Isso é importante para a organização. Ok? Então vamos para as questões. Ó. Outro ponto. Vamos supor que eu comprei o material, já recebi, está parado no almoxerifado. Eu tenho uma classificação. Agora, e se eu comprei, já paguei e esse material está chegando? Ele está em trânsito. Eu tenho certeza, eu tenho esse material agora, ele é real para mim? Não, ele está em trânsito, ele vai vir ainda. Outro ponto, às vezes eu tenho material em minha posse, porém não em minha propriedade. Ou ainda, clientes têm materiais meus em posse, mas não em propriedade. Como assim? Posse é o físico, é o bem físico. Eu tenho esse celular na minha mão, está em meu poder. E ele é de minha propriedade, ele está cadastrado no meu CPF. Beleza. Eu posso ter um material, ter a posse, mas não ter a propriedade. Por exemplo, vou fazer uma festa aqui, um churrascão aqui em casa. Eu falo para o distribuidor de bebidas: olha, eu vou pegar aqui 100 garrafas de cerveja sem álcool, só que eu não vou comprar todas. Caso eu utilize, eu te pago. Beleza? Beleza. De quem que é a propriedade? Do distribuidor de bebida. Mas de quem que é a posse naquele momento? Minha. Isso é o que a gente chama de consignado, de consignação. Você paga se usar. Tem até empréstimo consignado, né? Se você já fez, lembra de alguma coisa, tá? Então, 5 grandes categorias. Vamos lá. Estoque de materiais, estoque de material em processo, produto acabado, trânsito ou consignação. A gente tem o nosso gabarito A. Rafael, e as outras? Vamos olhar as outras. Estoque de produto para manutenção não entra na conta estoque. Produto para manutenção, eu entendo, não é se ele chamou ali de produto, não é materiais de manutenção. E mesmo se fosse material de manutenção, entraria como estoque de materiais, parado no estoque. Mas no momento que você fala produto de manutenção, eu entendo, por exemplo, uma esmerilhadeira, um dispositivo de calibração de material de máquinas, né? E isso não entra na conta estoque, entra em outras contas ali da contabilidade. Deixa eu ver outras aqui. Produto para manutenção também não. Material em processamento, produto segregado, não existe isso. Produtos com defeito para troca, nada a ver. A gente tá alternativa A. Então lembra, ó, o jeito que esse material está evoluindo dentro da tua organização é importante. Se ele chegou ou não, se é de tua propriedade ou não. Isso sim interessa na hora de fazer o balanço patrimonial da organização. Questão 122. Manter estoques gera custos. Ok, só que é um custo necessário, desde que você mantenha somente o necessário. Se você comprar mais, você está gastando à toa. E se comprar menos, corre o risco de faltar.
E se faltar, é o pior risco que tem, custo que tem. Porque se faltar material, teu cliente vai comprar de outro, pode gostar, e esse custo de reconquistar o cliente é maior do que o custo de mantê-lo fiel, né, de fidelizá-lo. Então, manter estoque gera custos, necessário ou elevado? Não sei. A questão ainda não me falou se é manter estoque além do necessário. Enfim, vamos ler até o final. Para as empresas. E, portanto, o ideal seria não manter produto em estoque e elevar o nível de estoque dos produtos, evitando desperdício. Ok, então vamos botar isso, vamos preencher aqui, ó. Manter custo gera, desculpa, manter estoque gera custos elevados. Por isso, eu tento evitar manter produtos em estoque e aumentar e minimizar, perdão, o nível de estoque de produtos, evitando desperdício. O que é essa ideia? É a busca pela eficiência. Quando a gente gerencia materiais, recursos materiais, a gente busca muito a eficiência. Não quer dizer que não busque a eficácia sempre é a mais importante. Mas a eficiência é muito importante. Por quê? Porque se estoque gera custos altos, se mantidos além do necessário, eu vou tentar maximizar o uso daquele recurso. Não é maximizar o recurso, comprar a mais, mas sim usar até a última gota. Você tem uma laranja, você vai espremer essa laranja, evitando desperdício. Por quê? Porque é um custo alto. Entendeu? Então, manter estoque gera um custo elevado. Por isso, eu vou me preocupar com isso e minimizar esse uso de recurso. Ok? Eu acho, eu acho que a alternativa A também poderia ser uma forçação de barra, mas ela não dá essa visão de que custa caro, entende? Quem assinalou a e tentou entrar com recurso, eu até entendo o ponto de vista, mas quando você fala que o custo é elevado, portanto eu quero usar bastante, ou a carne tá cara, não vou ficar comprando carne a todo momento, vou usar a carne que eu tenho aqui, a ideia é melhor, ok? 123. O controle dos estoques depende de um sistema eficiente, o qual deve fornecer a qualquer momento as quantidades disponíveis, a localização dos itens, as compras em processo de recebimento, as devoluções ao fornecedor, as compras recebidas e aceitas, entre outras. Para a agilização das atividades, o controle das funções referentes aos funcionários do almoxerifado deve fazer parte do conjunto de atribuições dos encarregados de cada setor envolvido, a qual seja recebimento, armazenagem, expedição. Lembra, ó, compras vai receber esse material e aí a gente tem a primeira interface. Entre compras e estoque, eu tenho recebimento. Eu vou armazenar esse material, estoque puramente, e depois, entre estoque e distribuição, eu tenho a expedição, que é a segunda interface. Lembra dos 3 círculos? As interfaces ali, né, o que está em comum aos dois é o recebimento e a expedição. Assinale a alternativa que não apresenta uma atividade de recebimento. Bom, ele está explicitando agora o que é o recebimento. São 4 etapas. E essas 4 etapas caem muito, tá, gente? Eu trouxe depois ali para a gente relembrar. Não vou pular o slide, senão vai mostrar o gabarito. Mas vamos lá. O que é o recebimento? São 4 etapas. Eu faço um aceite parcial, uma inspeção prévia, uma chegada do material. Como assim? Pensa que você é o almoxarife recebendo esse material e aí chega um caminhão na tua organização. Esse caminhão vai ter que ter as caixas não avariadas, não vai estar todo amassado. Você vai olhar isso, essa inspeção prévia. Vai olhar se a nota fiscal bate, vai olhar se realmente parece ser o material, se parece ser idôneo o caminhão. Vai que tem um monte de assaltante ali dentro querendo dominar todo mundo e assaltar a tua empresa. Então você vai fazer essa recebimento prévio.
Às vezes, vamos supor que um material, quando chega, ele chegou na sexta-feira e só vai conseguir dar o aceite na segunda. O caminhão não pode ficar ali parado, o motorista não pode ficar ali parado, ele tem que ir embora. Então você faz essa avaliação prévia e um aceite preliminar, tudo preliminar. Depois a gente tem duas etapas importantes, que é a conferência quantitativa, ver se a quantidade bate, e a conferência qualitativa, ver se a especificação, se a qualidade, se as características do material bate. E aqui eu tenho diversas técnicas, pode ter a contagem à cega, dupla contagem, instrumentos diferentes de contagem, de avaliação de conferência distintos, a depender do material. E eu tenho ainda a regularização. Se deu tudo certo, entra no sistema, dá baixa no sistema, entrada no sistema de materiais, e eu vou organizar e libera para o pagamento, libera ali para o empenho da nota. Ok? Empenho, liquidação e pagamento ali. Beleza? O que não se encaixa aqui então? Recepção do material na entrega pelo fornecedor? Sim. Conferência quantitativa e qualitativa do material? Sim. Separação dos materiais e emissão de nota fiscal para expedição para o cliente? Não, isso daí está lá na expedição. Recebimento, eu estou pegando do fornecedor e botando na minha organização. Expedição, eu estou tirando da minha organização o produto acabado e vendendo para o cliente. É outra visão. Agora, o fornecedor, para me entregar o material, teve a expedição dele, mas aí é dele, não é minha. E a D, envio de documentação após o recebimento para o setor de compras a pagar. Sim, libera para pagamento. Então, só sobrou a C, que é a expedição. E aí eu trouxe aqui as 4 fases para você lembrar, bater o print aí, enfim. 124. O estoque é necessário para que o processo de produção, vendas da empresa opere com um número mínimo de preocupações e desníveis. Desnível aqui, como assim? Às vezes, o teu cliente, se essa cadeia não estiver bem conectada, o medo de falta de material vai gerando ao longo da cadeia cada vez estoques mais altos. Isso a gente chama de efeito chicote ou efeito Foster. Os materiais em estoque podem ser de 3 tipos básicos: matéria-prima, produto em processo, produto acabado. Tá vendo que BFC, de novo, ele trouxe os 3 só, não destrincha ali o intermediário, né? As deficiências do controle de estoque normalmente são mostradas por reclamações contra os sintomas específicos e não contra críticas diretas ao sistema. Ou seja, você ataca sintomas da doença falta de gestão, ok? Você não ataca a gestão em si. Então ele quer saber, VOF aqui, o que é um sintoma de uma má gestão de materiais. Vamos lá. Grandes e periódicas dilatações dos prazos de entrega para produto acabado. Cada vez você demora mais para entregar, está perdido nos prazos? Sim. E reposição da matéria-prima, tanto para venda quanto para compra? Sim, é um sintoma. Quantidades maiores de estoque, enquanto a produção permanece constante. Pô, para que você comprou mais? Eu só ia produzir isso daqui. É um sintoma. Baixa rotação de estoques. O que é baixo giro de estoque? É o material ficar parado, não ficar se renovando. É o antigiro, ou permanência, ou cobertura de estoque. Obsolescência em demasia, o material está ficando velho, está ficando obsoleto. Falta de espaço para armazenamento. Pô, você está comprando tanto que não tem nem lugar para armazenar no almoxerifado. Pode ser, por exemplo, isso daqui usa para dispensa da tua casa. Funciona da mesma forma. É uma característica. Então, tudo vê até agora. E a última. Diminuição do número de cancelamentos de pedido, ou mesmo devolução de produtos acabados e variação excessiva na quantidade produzida. E aí, pensa um pouquinho. Diminuição do número de cancelamento de pedido? Pensa, o cliente está comprando de você e você não está sabendo administrar materiais. Está demorando muito, ora falta material, ora você não consegue entregar o material, ora o material vai com defeito porque a qualidade do material, o produto vai com defeito porque a qualidade do material veio ruim.
Isso vai fazer o cliente diminuir o número de cancelamento ou a tendência é que aumentem o número de cancelamento e de reclamações? Entendeu? Então, não é um sintoma diminuição do número de cancelamento do cliente. É um aumento. A tendência é que ele cancele mais. Então, VVVF, alternativa VVVF, alternativa E. Fechou? 125. Almoxarifado é o local devidamente apropriado para armazenagem e proteção dos materiais da empresa. É um local, né? O almoxarifado é um local. É o local destinado à fiel guarda e conservação de materiais, em recinto coberto ou não. Como assim? Pensa no almoxarifado de brita, areia, pedras. Não precisa ser coberto, pode ser na rua. Desculpa, pode ser no tempo, descoberto. Mas vai ter cerca, vai ter um controle sobre esse bem material. Adequado à sua natureza, acabei de falar, tendo a função de destinar espaços em que permanecerá cada item aguardando a necessidade de uso. Esse item tem que ser controlado e tem que ser mantido, armazenado, sem perder as características físico-químicas, né? Não pode estragar. O manuseio e armazenagem de materiais devem ser otimizados a partir da utilização de técnicas administrativas que possam gerar redução de custos, aumento da produtividade e maior segurança nas operações de controle, com a obtenção de informações precisas em tempo real. Assinale a alternativa incorreta sobre as principais atividades do almoxarife. Olha, essa questão nem foi de almoxarifado, hein? Normalmente, quando é almoxarife, tem bastante. Vamos lá. É função do almoxarife entregar os materiais para qualquer pessoa sem a necessidade de requisição ou autorização? Gente, né? Isso seria loucura. Você precisa ter uma ordem de serviço. Como que funciona? O almoxarife recebe o material, organiza, conserva dentro do almoxarifado. Depois, a produção, que vai precisar desse material, faz uma requisição para o almoxarife. Não é a produção que simplesmente entra no almoxarifado, pega e vai embora. O almoxarife está ali para garantir o controle, a supervisão desse material. Até a segurança das pessoas. Imagina se é um material radioativo, um material que explode, material perigoso como um todo. E também para controlar se não está tendo desvios, roubos, furtos, etc. Então, não é qualquer pessoa que entra e não é para qualquer pessoa que ele vai entregar o material. Tem que ter uma requisição, tem que ser documentado. Ah, Rafael, isso é muito burocrático. Ah, mas e se é um item valioso? E se é a administração pública que tem tudo tá documentado, entendeu? Senão depois o inventário vai dar errado. No sistema era para dar 100 parafusos, na realidade não tem nenhum, ou tem um, dois. Ok? Então a A já é o nosso gabarito. B, manter a limpeza e a arrumação de todo o ambiente, sim. Evitar que tenha lixo perto, evitar que tenha caixa de papelão para não dar bicho, evitar que não tenha cupim. Isso tudo é função do almoxarife também. Receber a guarda e proteção do material adquirido, sim, ele que faz o recebimento e ele que faz a expedição interna do material, interna para a produção. Não é a produção externa expedição externa do produto acabado. É a expedição interna do material, da matéria-prima. Ele faz o order picking, que a gente chama. Você pega o material e joga para a produção. E D, expedir os materiais para terceiro conforme solicitação documentada. Cuidado! Expedir material aqui, tudo bem, não está falando de produto. Expedir produto é expedição. Expedir material, tudo bem, é aquela expedição interna para clientes internos. E aí eu trouxe aqui para você lembrar as funções do almoxarifado. Eu tenho 4 grandes funções, né? Recebimento, armazenagem e distribuição, que é, né? Você recebe, você armazena esse material no almoxarifado, organizado, bonitinho, depois você distribui internamente, para o cliente interno, a produção. E você tem a 4ª função, que é de controle o tempo inteiro aqui. Recebimento, a gente já falou em um slide anterior. Eu tenho as 4 etapas, né? Você recebe ali a entrega do fornecedor, conferência quanti quali, lembra que quanti é primeiro, tá? E regularização depois.
Armazenagem, eu tenho várias subdivisões, né? A guarda, a preservação, a separação para expedir internamente, liberação desse material, desembaraçar, né, esse material, incluir, achar, localizar, e o inventário, que é você fazer a contagem física. Cuidado, inventário também pode ser controle? Sim, é uma ferramenta de controle. Mas no momento que você está contando ali, está na armazenagem. E a distribuição, programar a entrega, entregar internamente. Lembra que não é para o cliente final, é para o cliente interno ali produzindo. Questão 126. Todo armazenamento de material gera determinados custos para a organização. São os custos da obsolescência, deterioração e equipamentos. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Tá, o que é esse custo de deteriorar o material, os equipamentos necessários para manter aquele material útil, preservado? Isso é custo de manutenção. Custo de edificação é o custo de aluguel, IPTU, a estrutura física. Custo com pessoal, salários, comissões, incentivos, remuneração mesmo, né? Custo de capital, juro, para você ter aquele material parado. É o nosso custo referencial, nosso custo de oportunidade. Poxa, guardar um material no estoque, vamos supor que eu invista 1 milhão em estoques. Esse estoque, ele não está rendendo juros, ele tem riscos para o negócio, ele pode não vender, ele pode deteriorar, ele pode estragar. E aí eu vejo que no mercado eu tenho uma taxa Selic, por exemplo, a 13,25%. Nem sei quanto que está hoje. Poxa, será que é melhor eu gastar 1 milhão de reais comprando estoque ou investindo numa taxa Selic a um baixo risco? Esse é o nosso custo de oportunidade. Esse trade-off. Fazer uma coisa em vez de outra. Isso é o custo de capital aqui para gente. E custo com material é o nosso custo de aquisição. Olha, você vai comprar um parafuso, custa R$ 1 por parafuso, você vai gastar R$ 1. Se você comprar 10, você vai gastar R$ 10. Mais ou menos isso. 127. A discussão sobre logística no setor público, além de estar diretamente relacionada com a instituição de fluxos de processos, também se relaciona com a maior qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Assinale a alternativa que melhor explica a relação entre logística e qualidade. Nossa, questão interessante. A. Logística aumenta a qualidade? Sim. Pois o setor privado consegue entregar produtos com maior rapidez? O que tem a ver? Você está falando aqui de serviço público. Tenta relacionar com serviço público. B. Quanto mais desenvolvida está a logística de um setor, menos tempo é gasto com retrabalho. Sim. O que favorece investimento de tempo e recursos na gestão da qualidade. Sim. Já que mais tempo será gasto nessas atividades. Bom, gostei. Vamos deixar ela reservada. C. A utilização de procedimentos logísticos otimiza a cadeia de produção de bens e entrega de serviços. Sim. Diminuindo o tempo de espera. Sim. Reduzindo custos e aumentando a qualidade para o cidadão. Sim. Opa, temos duas boas aí. D. A qualidade dos serviços depende de outros fatores, como qualidade da matéria-prima ou recursos humanos, fazendo com que processos e fluxos não interfiram nos resultados para o cidadão. Aí não, né? E, em uma organização com um sistema de gestão da qualidade bem implementado, não é necessário se preocupar com logística, já que os fluxos de processos são a principal preocupação. Nada a ver, né? Você precisa ter a preocupação com a logística também. Lembre o seguinte, quando você tem o pensamento em logística, o que é a logística? Logística é você ter essa visão dos atores de toda a cadeia, de fornecedores, de cliente, fluxos de informação,
gerar o máximo de informação relevante, lógico, entre os atores da cadeia, essa visão holística, entender esse processo produtivo, esse grande macro processo interorganizacional. Isso é logística. Então é uma ideia bastante ampla. Então vamos olhar de novo um pouquinho essas duas questões. C. A utilização de procedimentos logísticos otimiza a cadeia de produção de bens e entrega de serviços. Sim. Diminuindo o tempo de espera. Sim. Reduzindo custos e aumentando a qualidade para o cidadão. Cara, não consigo ver erro nela. Vamos ver qual que foi a outra que eu vi? A B, né? Foi a B. É. Quanto mais desenvolvida está a logística de um setor, menos tempo é gasto em retrabalho. Sim. O que favorece investimento de tempo e recursos da gestão da qualidade. Sim. Já que mais tempo será gasto nessas atividades? Não. Já que menos tempo vai ser gasto nas atividades. Como assim, Rafael? Cara, quando você tem menos tempo de retrabalho, você consegue dar mais tempo para as outras atividades. Essa questão aqui, essa B, ela trouxe um problema de interpretação de textos. Veja, quanto menos tempo é gasto em retrabalho, menos tempo você precisa estar no retrabalho, mais tempo você trabalha na qualidade. Menos apagando incêndio, mais se planejando e gerando lições para o futuro. Entendeu? Achei bem sutil o erro da B. Bem sutil. Eu lendo rapidamente, quando a gente. Né, eu gosto de ler a questão como se fosse concurseiro mesmo. Tentando ver como que eu pensaria na hora da prova. E essa B eu achei bastante capciosa. Por quê? Porque ele traz aí só uma incoerência lógica. Basicamente isso. Complicadinha, né? Mas a C tá bem certinha, tá bem linda. Show de bola. 128. Analise as afirmativas a seguir, DVOF, nas etapas de processo logístico. Gerenciamento de compras é importante? Sim. Recebimento dos recursos, materiais no caso, é importante? Sim. Controlar os estoques é importante? Sim. Armazenamento do produto é importante? Sim. Tudo isso é logística. Lembra, logística é a visão ampliada da gestão de materiais, envolvendo muita informação, pensando no cliente final. 129. Sobre logística, analisa as afirmativas. Logística tem por finalidade assegurar a disponibilidade do produto certo, na qualidade certa, em condições adequadas, no local certo, no momento certo, com o preço justo para o cliente certo e com a melhor impressão daquele produto, daquela marca. Corretíssimo. Inclusive, eu gosto de usar o exemplo, né? Será que logística agrega valor? Permite a organização cobrar mais? Ó, esse preço justo para o cliente? Permite. Ah, Rafael, como assim? Pô, pensa que você quer comprar uma garrafinha de água de 500 ml, sem gás, gelada. Quanto que você pagaria na rua no centro, andando? Cara, pagaria aí, sei lá, R$ 4, R$ 5. Quanto que você pagaria dessa mesma garrafinha? Quanto que você está disposto a pagar no meio de um show que você tá ali bem longe do bar, bem muvucado, morrendo de calor, e passa um vendedor te vendendo essa água a R$ 10? Você compraria. Opa, de 4 passou para 10. E quanto que você pagaria nessa mesma água se você estiver morrendo de sede no meio do deserto do Saara, num sol a pino ali? Cara, você pagaria o que você tiver. Perceba como agrega valor a ponto de você poder cobrar mais por um preço superior por aquele mesmo produto, no momento certo, com a qualidade que você precisa, no local certo. Então a 1 está correta. 2. Logística é o processo de planejamento, implementação, controle do fluxo eficiente e economicamente eficaz. Sim, não pode custar mais do que o necessário. De matérias-primas, estoque em processo, produto acabado e informações permeando tudo isso. Desde o ponto de origem, lá do primeiro fornecedor, até o ponto de consumo, no cliente final.
com o propósito de atender às exigências tanto de cliente como fornecedor. Aqui ele colocou clientes e consumidores, a mesma coisa. Todas corretas. E 130 para fechar, acho que a última é: a administração de material e patrimonial no setor público é feita por cada ente federado. E as normas gerais de licitação e contratação, nossa, mesmo comando da questão de uma questão aí que a gente viu, né? A seguir estão descritas as funções do processo de administração de materiais e patrimoniais. Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta. Ele pegou aquela questão e deu uma modificada, né? Compras governamentais e contratação de serviço faz parte? Sim. Armazenamento e administração dos estoques? Sim. Produção de bens e materiais? E aí? Você não produz. A compra, essa gestão está preocupado com a administração desses produtos, não com a operação. Quem transforma o produto acabado, quem transforma em produto acabado as matérias-primas é produção, operação, e não a gestão de materiais ou patrimonial. E a administração patrimonial faz parte? Claro, faz parte. Né? Você fazer licitação, por exemplo, a necessidade de uma máquina, fazer a licitação, receber essa máquina, conferência, e essa conferência ela é bastante analítica, né? Porque não é só um parafuso que só conta as quantidades. Uma máquina, às vezes, é um pouquinho mais complicado. Você faz um inventário, você faz a conservação, a manutenção, até o descarte no fim da vida útil daquele bem patrimonial. Fechou? Fizemos várias questões aí. A gente chega, então, no final desse pequeno projeto aí, que a gente fez gestão de administração geral e teoria geral da administração, questões de gestão de pessoas e temas correlatos, gestão de qualidade e processos, gestão de projetos e agora, por último, administração de materiais e logística. Não esqueça de deixar essa lista, salva essa lista, é importante. Ela tem uma senha ali, mas tem a senha na descrição ali do Drive ali que eu utilizo. Se inscreva se você não se inscreveu. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pela paciência, obrigado pela disposição aí em assistir e me coloco à disposição sempre. Assim que tiver essa prova, se quiser entrar em contato comigo aí, a gente conversa para ver recurso, tá bom? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.